Essa temática de pai é uma temática muito séria, muito séria. Eu achei muito legal quando você falou sobre a relação com a paternidade ser algo resolvido. Eu conheço muita gente que tem dificuldade na vida porque a relação com o pai não foi uma relação, do seu ponto de vista, adequada. Eu me lembro que uma vez eu vou usar isso aqui, está melhor. Eu me lembro que uma vez eu recebi um abraço de um homem, e esse homem estava muito doente. Esse homem estava tão doente que os hospitais não queriam recebê-lo. Assim que saiu aquele diagnóstico terrível da AIDS, os hospitais tinham medo de internar uma pessoa assim. Todo mundo tinha medo dessa enfermidade. E esse homem, muito qualificado, poliglota, esse homem estava tentando o internamento e não conseguia. Todos os hospitais aqui diziam não, não, não. Naquela época era algo complicado. Mas nós tínhamos aqui na igreja, ainda temos, uma pessoa que trabalhava em um grande hospital, e nós ligamos para esse hospital e dissemos assim: a gente precisa de uma vaga porque fulano está vivendo os últimos momentos da vida dele. E a pior coisa para uma pessoa é saber que está enfrentando dificuldades com uma doença que aparentemente naquela época não tinha cura, mas que os hospitais não queriam recebê-lo. E eu me lembro como se fosse hoje, nós fomos na casa dele, e dali recebi o telefonema dizendo: pastor, pode trazer que o nosso hospital vai receber. E eu falei para ele: arrume suas coisas, porque eu vou te levar agora para o hospital. E ele se levantou com muita dificuldade e disse: pastor, eu não tenho palavras para agradecer. E ele me deu um abraço. Um abraço que demorou mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Aquele homem chorava no meu ombro de soluçar. E eu não sabia o que fazer, sem informações adequadas daquela enfermidade. E era uma enfermidade contagiosa. Os coquetéis ainda não estavam aprovados. Mas aquele homem chorava aqui no meu ombro, soluçando, e eu chorava com ele. E eu não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. E ele então disse: esse abraço, pastor, é o abraço que minha vida inteira eu esperava dar no meu pai. Eu nunca pude abraçar o meu pai. E isso, para mim, explicou muita coisa que eu não compreendia e também não queria abordar para não ser invasivo. E depois eu fiquei sabendo da história do pai desse homem. E ele me contou a história do pai desse homem. O comportamento do pai era um comportamento inadequado. O comportamento do pai era um comportamento que não representava uma pessoa que tinha responsabilidade, que amasse sua mãe, que tinha responsabilidade com a família, que amasse seus filhos e que demonstrasse esse amor. Quando a Fernanda falou se a sua relação com a paternidade está ajustada,
Tem muita gente que já é casado, é adulto, é pai, é avô, mas que ainda tem traumas porque a sua relação paterna não está ajustada. E é interessante perceber que a visão que você tem do seu pai, ela vai refletir quase sempre na visão que você tem de Deus. Porque nós cantamos Deus é um bom pai. Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele disse, Pai nosso. E se a minha relação com o meu pai não for uma relação saudável, a imagem que eu tenho de Deus também não é uma imagem adequada. E isso a gente tem vivenciado nos gabinetes, em muitas circunstâncias. Hoje eu quero finalizar aquela série de mensagens que começamos algum tempo atrás, intitulada O Pai está à sua procura, adore-o. Mas se a sua relação com seu pai não for algo agradável, você não quer ser encontrado pelo pai. Se a presença do seu pai, por melhor intencionado que ele tenha sido, não correspondeu a uma necessidade emocional que você tinha, você não quer ser encontrado pelo pai de amor, pelo bom pai. Mas interessante que Deus quer transformar essa imagem, Deus quer transformar essa impressão, Deus quer mostrar que Ele é mais, que Ele é melhor, que Ele tem uma capacidade de enxergar nossas necessidades, diferente daquela percepção que alguns dos nossos pais não tiveram. Esse texto que a gente tem se baseado para falar desse tema, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Jesus vai dizer essa expressão para uma mulher que estava vivendo em um contexto social muito complicado. E eu posso fazer aqui uma inferência. O texto não diz qual era a relação dessa mulher com o seu pai. Mas quando João 4 relata este episódio, é muito nítido que Jesus queria ter um encontro com essa mulher, mas ele queria ter um encontro sozinho com essa mulher. Porque talvez a imagem que essa mulher tivesse de homem não fosse uma imagem adequada. Talvez até fruto da relação que ela tinha com seu pai. Essa mulher já tivera 5 maridos. E o que ela tem agora não é dela. Parecendo que há aqui uma necessidade de ajuste emocional. Eu penso que essa mulher tentava encontrar o carinho, o cuidado, o aconchego, o acolhimento nos braços de homens, porque talvez nunca tivesse tido esse acolhimento no braço do seu pai. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus decide ficar sozinho e manda os seus discípulos irem comprar comida. Interessante que vão todos. Os 12 vão, Jesus fica sozinho. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. E o texto deixa bem claro que os judeus não costumavam passar por Samaria. Os judeus não queriam fazer aquele percurso, porque na concepção dos judeus naquela época, os samaritanos eram um povo misturado, eram um povo impuro. Mas Jesus queria passar por Samaria, e Jesus então vai a um poço, vai a um tanque. Jesus, vocês sabem que era onisciente, ele sabia tudo, ele sabe o que está na sua mente, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe aquilo que faz calar a sua alma. E Jesus sabia que aquela mulher
precisava ter a sua vida transformada. De repente, aquela mulher vai ao poço, e ela vai num horário em que não tinha ninguém naquele lugar. Ela vai no horário do meio-dia. Eu não sei como é que está o clima aqui em Curitiba, mas lá no acampamento, lá no retiro, está uma bênção. Eu estava aqui cantando e suando, mas eu estava dando graças a Deus que aqui está muito mais fresco do que no culto de lá. Mas lá, chega perto das 10, aquele sol forte, aquele calor maravilhoso. Ninguém gosta de sair no horário do sol forte. Interessante que Jesus vai ao poço e vai com essa percepção, com essa visão de encontrar ali aquela mulher. Por quê? Porque o Pai está à procura. E ela vai exatamente no poço porque é uma hora que ninguém está lá. Então as mulheres que possivelmente a odiava, não estava lá. E ali Jesus chama a atenção daquela mulher e diz: me dá um pouco de água. Aquela mulher diz: como é que você, sendo um judeu, fala comigo que sou samaritana? Aquela mulher achou alguma coisa estranha ali. Tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Os judeus não falam com os samaritanos. Por que você está querendo conversar comigo? Aí Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu pedirias água e eu lhe daria água da vida. A expressão água da vida ainda não era conhecida pela humanidade. Jesus vai se apresentar como sendo a água da vida. Jesus vai se apresentar como sendo o pão da vida. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu pedirias água e eu lhe daria água da vida. Mas o Senhor não tem com que pegar água. Como pode me dar essa água da vida? E Jesus diz: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede de novo. Ele diz: eu quero essa água. Eu preciso dessa água. E aí Jesus diz: vai chamar o teu marido. Vai chamar o teu marido? E aquela mulher foi muito honesta, muito sincera, muito transparente. Ela não tenta se eximir. Ela poderia dar uma desculpa. Poderia dizer: meu marido não está em casa agora, meu marido está trabalhando, está no campo, está... Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem. Você não tem marido, porque já tiveste 5. E o que hoje tem não é teu. Aquela mulher, ao invés de se sentir acuada, envergonhada, entristecida, ao invés de se sentir exposta, humilhada, acusada, ela disse: sei que tu és profeta. Porque ninguém poderia dizer que eu já tive 5. Até mesmo porque aqueles que buscam os braços de outros que não são os seus cônjuges, não faz isso de maneira aberta, pública. Muito provavelmente a sociedade conhecesse 1 ou 2, 3 casos daquela mulher, mas dizer: tiveste 5 e o que hoje tem não é teu. Ela disse assim: sei que és profeta. E aí ela se interessa com a vida religiosa, porque ela aprendeu na sua infância tudo isso.
ela aprendeu o poço de Jacó, ela aprendeu que os judeus adorariam lá em Jerusalém. E ela então começa um diálogo com Jesus, dizendo: olha, vocês judeus dizem que o lugar para adorar é aqui. Aqui não, aqui é o poço de Jacó. É lá no monte, lá em Jerusalém. Mas nosso pai diz que o lugar de adorar é aqui, no poço de Jacó. Aí Jesus diz: nem lá, nem cá. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O lugar para adorar não é em Jerusalém, também não é aqui no tanque, mas o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está chegando a hora. E de fato já chegou. A hora é agora. É isso que Jesus está querendo dizer. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Jesus começa a desmontar ali o sistema religioso. Tem muita gente que vai adorar lá em Jerusalém. Muita gente vem adorar aqui no Poço de Jacó. Tem muita gente que vem ao templo adorar. Tem gente que adora no seu lugar de oração. Mas nem todos adoram em espírito e em verdade. Alguns adoram porque é legal adorar. Alguns adoram porque a gente aprendeu a fazer isso desde pequenininho. Alguns adoram porque foram convidados a vir ao templo e acham esse lugar maravilhoso. Mas chegou a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e em verdade. E aí a gente começa a pensar que Jesus começa a corrigir uma imagem, possível imagem de pai, distorcida na cabeça, na mente, talvez, daquela mulher. Mas o fato não é isso aqui. O fato aqui é que Deus deseja receber adoração. Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Nós cantávamos esse hino quando eu era adolescente. Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. E o homem, então, começou a querer dar louvor a si mesmo, agradar a si mesmo. Talvez o coração daquela mulher quisesse corresponder a si própria, na esperança de encontrar felicidade, acolhimento, compreensão, talvez cura para os seus traumas. Ela começa a adorar a si própria, a si mesma. E aí Jesus começa a revelar a razão do encontro com ela. Mas a Bíblia diz que foi muito legal. Aquela mulher recebeu Jesus. Essa mulher se empolgou com Jesus. Essa mulher o adorou. Essa mulher o amou ao ponto de ir dizer aos seus amigos e parentes: venham ver o Cristo, o Messias. Porque ele disse tudo o que tem acontecido comigo. Vocês precisam compreender. E aquele povo saiu para se encontrar com a pessoa que a mulher samaritana dizia que era Jesus, o Messias. Mas o texto fecha dizendo que todos começaram a crer em Jesus, não mais pelo que a mulher dizia, mas começaram a crer em Jesus pelo que viveram com Jesus. Eles tiveram um encontro, e esse encontro brotou no coração de cada um a verdadeira adoração. Ao longo desta série, nós aprendemos que Deus nos busca ativamente. Deus está à procura para ter conosco um relacionamento de adoração verdadeira. Deus não quer ter conosco uma adoração religiosa.
Deus quer ter conosco um encontro significativo. Ele marcou hora. Ele decidiu passar por Samaria. Ele deixou os meninos, os discípulos, ir comprar alimento. Ele vai à procura daquela mulher que precisava encontrar a água da vida. Jesus tem buscado relacionamento de adoração verdadeira conosco. Ele não espera passivamente nossa adoração, mas Ele procura como um pai amoroso, cuidadoso, que se importa. Procura. Hoje eu queria que você pudesse abrir sua mente, seu coração e entender que Deus busca você. Que Deus busca a mim, Deus busca a nós como adoradores que devemos responder a esse chamado em nossa vida. Eu gostaria muito que ao final desta série, eu e você pudéssemos dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. O Senhor encontrou um adorador, uma adoradora. O Senhor pode contar com a minha adoração, porque só o Senhor é Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E quais são então as características dessa busca ativa, intencional de Deus? O Pai busca adorador quebrantado. Deus não gosta de adorador orgulhoso, arrogante, prepotente, que acha que tem algo para dar a Deus. Deus deseja receber um coração quebrantado. Já dizia o salmista, coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Que darei eu ao Senhor? Eu não posso dar nada a Deus que Ele já não tenha. Se eu der dinheiro, eu dei uma oferta aqui. Essa minha oferta só faz parte do projeto de Deus, porque Ele me permite participar da ação missionária dEle. Mas você acha que vai passar fome o missionário lá na Índia, na China, porque eu não dei minha oferta? Deus vai levantar sustento. Deus vai multiplicar a farinha, o azeite, o pão. Deus vai mandar um corvo levar alimento. Deus vai fazer quebrar uma carruagem de pão na frente da casa do seu missionário. Isso tudo já aconteceu na história. Deus vai fazer quebrar o carro do leite, como Miller vivenciou. Aquela história bonita que a gente já contou aqui mais de uma vez. O orfanato de George Miller estava ali, não tinha alimento, não tinha pão. Ele organizou as criancinhas, arrumou as criancinhas, venham para a mesa e agora vamos orar pelo alimento que nós vamos comer. E não tinha nada na mesa, não tinha leite, não tinha pão, porque não tinha nada. E ele orou, agradecendo a Deus pelo alimento. Nessa hora, toca não, naquela época não tinha campainha. Bateu aí. Só olha, eu estava carregando aqui, quebrou o carro e eu queria deixar esse pão aí com vocês, porque vai demorar para a gente resolver, eu já perdi mesmo a entrega. E diz a história que o carro do leite também quebrou na sequência. Você acha que isso foi coincidência? Você acha que isso aí foi uma circunstância natural? Ele orou sem ter nada para comer, chega pão e chega leite. A Bíblia diz que Elias, fugido do rei, foi sustentado ali no riacho de Querite, pelo pão que o corvo trazia todo dia, e ele bebia a água que brotava do riacho em um tempo de seca, até que secou. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu tempo, porque Ele é Senhor do tempo, Ele para o tempo. Mas tem uma coisa que você pode dar para Deus que Ele ainda não tem: o seu louvor e a sua adoração. Dinheiro, tempo,
Outras coisas você pode dar para Deus, mas Ele já tem tudo isso. Mas o seu louvor e a sua adoração, Ele ainda não tem. Por isso que o Pai está à procura de adoradores. O salmista, no Salmo 51, vai dizer assim: tu não desejas sacrifício, senão eu te daria. Mas o sacrifício que o Senhor quer receber é um coração quebrantado. Quebrantamento. Aquele quebrantamento que esse mesmo salmista vai dizer que o coração dele está pesado, o coração dele está abatida, sua alma está abatida. E ele diz: tu não te alegras em sacrifício, não te daria, mas o coração quebrantado tu não desprezas, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele então quebrantadamente busca e oferece a Deus uma adoração. É como se nós estivéssemos vivendo uma realidade que eu nunca vi até hoje, mas gostaria de ver. Eu vejo nos filmes aquela realidade das areias movediças. Alguém aqui já viu areia movediça? Ninguém? Não existe esse negócio, será? Só no filme? Eu queria ver esse negócio, eu queria ver como é que é. E nos filmes é assim, você cai naquele negócio, você tem que ficar parado. Porque se você se mexer, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. É como se você estivesse se afundando em uma areia movediça. E você se mexe lutando sozinho, tentando viver, tentando sobreviver. E você não consegue, mas na hora que você se entrega e levanta as suas mãos, nessa hora que você levanta a mão como rendição, como humildade, reconhecendo que precisa de ajuda, alguém pega a sua mão, coloca alguma coisa e te puxa. Deus busca esse tipo de coração que sabe que não adianta se mover, porque quanto mais se move, mais se afunda. Nós temos vivido momentos no retiro maravilhosos e hoje pela manhã fizemos uma ressonância com as mulheres. Foi bonito de ver alguns testemunhos. E um testemunho foi o último da manhã, eu já tinha encerrado, não ia permitir que ninguém falasse. Pastor, eu posso dar um testemunho? Eu falei: pode, querida. E ela disse: olha, no leito de um hospital, pela primeira vez na minha vida, eu me entreguei à soberania de Deus, porque não podia fazer nada. E nós oramos por ela, ela agradeceu as orações que nós fizemos aqui. E Deus pegou pela mão e restaurou sua vida. E ela hoje estava dando esse testemunho. Deus busca esse tipo de coração que se rende, que reconhece que sem Ele nós estamos perdidos. Sem Deus nós estamos perdidos. Tem muita gente querendo impressionar a Deus pelo que faz. Tem muita gente querendo impressionar a Deus com aquilo que pode oferecer. Eu já vi gente querendo impressionar a Deus com o dom, o talento que tem. Já vi gente querer impressionar a Deus com o dinheiro que tem. E alguns chegam assim: pastor, quanto é que a igreja precisa para botar esse piso? Aí o pastor disse: olha, esse piso vai nos custar 70 mil reais. Pastor, tome aí, pode comprar o piso. Não foi nossa realidade, né? Eu digo sempre que, graças a Deus, ninguém nunca deu. Ninguém nunca deu uma oferta tão grande que representasse 10% de todas as obras que a gente fez aqui. Eu louvo a Deus por isso. Porque é o meu, o seu, de pequeno, um pouquinho, Deus vai trabalhando. Mas tem gente que quer impressionar Deus dando alguma coisa para Deus. Eu vou preparar um solo bonito, porque eu tenho uma voz bonita. Eu quero oferecer a Deus o meu louvor com a minha voz bonita. Impressionar a Deus. Nossos esforços, eles são vazios
Quando a gente pensa que a gente pode dar a Deus alguma coisa, mas quando a gente se quebranta e diz assim: miserável homem que eu sou, Deus tem misericórdia de mim, é nessa hora que Ele vem com a sua graça e com o seu poder. Em um livro chamado O Propósito do Homem, projetado para adorar. O homem foi projetado para adorar. O propósito desse homem é adorar o Senhor. Então, Tozer vai dizer que a adoração verdadeira nasce do reconhecimento da nossa indignidade. Mas conquanto sejamos indignos, reconhecemos a grandeza da graça de Deus. Isso é fantástico, gente. Quem sou eu? Quem sou eu para que o grande Deus tenha misericórdia de mim? Eu sou algo, alguém, uma criatura projetada para adorar a Deus. Você foi projetado para adorar a Deus. Por isso, quebrante o seu coração e deixe que Deus o encontre. Segunda característica é que o Pai busca um adorador transformado. Aquela mulher experimentou uma transformação. Aquela mulher assumiu sua condição e aquela mulher se permitiu ser transformada. Por isso que ela dá testemunho. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali alguns dias em Samaria. Aquela mulher experimentou uma transformação em sua vida, em seu viver, e é esse tipo de adorador que o Pai está à procura. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, encha a vida de vocês. Não é encher a agenda em determinado momento. Não é preencher a sua agenda no domingo, 19 horas. Mas é encher a vida de vocês. E tudo que fizerem, e não apenas fizerem, tudo que disserem, falarem, faça tudo isso em nome do Senhor Jesus, dando a Ele adoração, dando a Ele graças, dando a Ele graças a Deus. Que Deus é esse? O Pai, o bom Pai. A imagem de um espelho sujo pode até ser embaraçosa. Lá no meu banheiro eu botei um espelho bem grande. Porque banheiro pequeno com espelho grande dá a impressão de que o banheiro é grande. E eu estou vendo já o banheiro meio assim, precisando de um espelho novo. Não tem mais nada que eu possa fazer ali para limpar aquele espelho. Como é que aquele espelho que precisa ser trocado vai refletir uma imagem clara? Não vai. E se eu não tiver consciência de que tem aquele ponto ali meio ferrujadinho, e eu olhar no espelho, parar assim, eu disse, mas o que é isso no meu rosto? Não é aqui. A verdadeira adoração nos limpa. A verdadeira adoração nos transforma para que possamos refletir Cristo ao mundo. As pessoas vão olhar em nós e perceber que nós temos uma maneira de viver diferente, uma maneira de falar diferente, uma maneira de nos posicionar diferente. Porque a graça de Deus nos transforma. O que você adora molda quem você é. O que você adora vai moldar a sua maneira de ser, de pensar, de agir. E tem muita gente que adora algumas coisas. Você já viu uma pessoa que adora, por exemplo, o cigarro? O cheiro chega antes dele. Você adora a bebida, o cheiro chega antes de você. Se você adora outra coisa que você precisa de uma vela, o cheiro vem antes. O que você adora molda quem você é.
adoramos melhor quando vivemos para Deus e não apenas cantamos sobre Deus. Tem muita gente que canta sobre Deus, mas não vive para Deus. E eu preguei sobre isso aqui quarta-feira. Deus não recebe seu louvor se você não vive para Deus. A mesma coisa que Deus não recebe seu dinheiro se você não entregar o seu coração. Deus não aceita o seu louvor se você não vive para Ele. Então o Pai procura adoradores que sejam quebrantados, que sejam transformados. O Pai procura um adorador perseverante. Não é aquele adorador que adora quando quer ou quando tudo está bem. O livro de Abacuque é extraordinário, preguei uma série de mensagens sobre ele. Ainda que, mesmo assim, exultarei ao Senhor, ainda que o meu trabalho não frutifique, ainda que não tenha alegria, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós vivemos uma experiência muito forte essa semana. Oramos domingo passado aqui pela mãe da Cio, Dona Ivonete. Os médicos já estavam dizendo que a situação dela era muito grave. Nós pedimos a Deus o milagre, mas na manhã de terça-feira Deus a levou. E nós fomos então naquela noite difícil para aquela família. Chegamos ali, a família estava reunida. Ela era de uma outra religião diferente da nossa. Mas quando nós chegamos ali, consolamos a família, também estava assim, bem mal vestido como estou hoje. Talvez até pior. Aí, quando estava indo embora, alguém da família disse assim, o pastor poderia fazer uma oração? Foi tão bonito. Demos uma palavra de gratidão. O pai dela recebeu tão bem. O irmão. E foi um tempo gostoso, né, Maísa? Na quarta-feira de manhã estávamos lá de novo. Preparei um sermão fúnebre que eu nunca tinha preparado na minha vida. Gostei daquele sermão. Vou guardar para pregar em outro funeral. Eu gostei. Você estava lá de manhã? Quarta-feira não, né? Eu gostei muito daquele sermão, modéstia à parte. Estava bonito. Estava lindo. Talvez, se eu morrer, você disse, prega o sermão que ele gostou. Está aqui no tablet. Entendeu, Josiel? Quando eu estiver aqui, nessa posição, porque o meu funeral não vai ser no cemitério. O meu funeral vai ser na igreja. Você também quer que seja aqui? Pronto. Então, se quando você morrer eu estiver vivo ainda, eu vou dizer, ela quer que seja aqui. Eu vou estar deitadinho aqui. Vou escolher as músicas também. Imagine eu deitadinho aqui, bonito, gente. Vou gravar, vou botar um gravador aqui do lado para gravar os elogios que eu vou receber. Eu sei que vou... Ele era tão bonzinho. Agora não me acha bonzinho. Mas quando a gente morre, a gente não, porque eu nunca morri. Mas aí vem aquelas palavras, mas ele é tão bonzinho, coitadinho. Eu me lembro do dia que ele... É bem assim. Eu estou vendo já o meu funeral. Misericórdia não, graças a Deus. Eu estou em paz para ir com Jesus para a eternidade. Mas naquele momento que a família passava por essa dor, eles tiveram o carinho da igreja do Senhor do seu lado. E quiseram ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus expressava exatamente que ainda que, mesmo assim, Deus seja louvado, porque Ele é o Deus da minha salvação.
num momento de dificuldade, de tensão, Deus vai ser louvado. Por isso que funeral de crente costuma ter louvor. Costuma ter louvor. Tem algumas irmãs aqui que pediu para escolher os hinos, né? Tem um pastor no nosso meio, ele tem 80 anos. E ele diz assim, Ilquias, você conhece ele, né? Ilquias, escolha o hino que você quer que eu cante no seu funeral. O cara tem 80 anos, eu vou fazer 60, e ele pensa que vai cantar no meu funeral. E eu disse, já escolhi, já faz 10 anos que eu escolhi, né? Em Jesus, amigo, temos. Na verdade, nesse não, o que eu mais gosto é Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o salva. E ele canta com uma voz bonita, tem uma voz grossa. Ele tem a relação dos hinos que os pastores de Curitiba querem que cante no seu funeral. Mas ainda que eu passe por um momento de dificuldade, de dor, ainda assim nós vamos cantar. E não tem dor maior do que alguém perder alguém. E o funeral de crente é assim, é cantado com muita alegria. Tem uma irmã aqui que quer que a gente cante festa. Festa, alegria, com pulo, dança e tudo. Por isso que a gente sempre canta essa música para não esquecer, porque no dia que ela morrer, nós estamos lembrados ainda. Porque ainda que eu exultarei no Senhor, nossa adoração é testada nos momentos difíceis. Quando a vida se torna uma tempestade, continuamos adorando. Ainda que o barco da nossa vida pareça que vá afundar, nós confiamos em Deus. Se você perdeu um emprego, perdeu um ente querido, está passando por lutas, mesmo assim, adore ao Senhor. O Timothy Keller escreveu um livro chamado Deus na Dor. Gente, é tão bom saber que na dor nós vamos encontrar Deus. Mas nós vamos encontrar Deus quando nós o adoramos. A adoração a Deus em meio às provações é um testemunho poderoso da nossa fé na soberania de Deus. O que está acontecendo aqui? Deus está no controle. Soberania. Então Deus está à procura de adoradores quebrantados. Deus está à procura de adoradores transformados. Deus está à procura de adoradores que sejam perseverantes. E Deus está à procura de adoradores obedientes. Porque vimos a semana passada que a obediência é a forma suprema de adoração. A obediência é melhor que o sacrificar, do que o sacrifício. A obediência é melhor e a submissão é melhor que a oferta daquilo mais precioso. Hoje no Family teve lá churrasco. Você perdeu, viu, espanhol? Perdeu. Uma carninha gostosa. Tinha um negocinho ali, uma carne que eu não vou dizer. Tinha uma linguicinha, que coisa. Agora à noite tem um peixinho maravilhoso. Vamos acabar o culto para ir para lá, já que já estamos atrasados. Mas a obediência ao Senhor e a submissão a Deus é melhor do que qualquer coisa gostosa ou da coisa que a gente mais valoriza. Interessante que Deus deseja que o adoremos com obediência, não apenas com gestos religiosos. Você adora na igreja, você fecha os olhos, você levanta a mão, você chora, você ri, você bate palmas, você dá um glória a Deus, dá um aleluia, você canta hinos bonitos. Mas se segunda-feira você esqueceu das instruções de Deus, tem alguma coisa errada. Será que nós temos sacrificado no altar da adoração, mas temos desobedecendo no altar da vida? Tem muita gente que no altar da adoração sacrifica, mas no viver ignora, desobedece, desrespeita, não considera, não valoriza.
Por isso que Deus chega a dizer lá em Isaías: estou cansado, estou farto da adoração de vocês. Vocês me louvam apenas dos lábios para fora. John MacArthur, em Adoração, a prioridade suprema, ele diz que adorar é obedecer. E onde não há obediência, não há verdadeira adoração. Eu estou muito feliz hoje porque um feriadão desse, muita gente viajou, foi para a praia, foi para a chácara, foi visitar parente, foi para a família, foi para o retiro. Outros estão em casa ali nos acompanhando. Fiquei feliz com o número de pessoas que estão nos vendo. Eu estou muito feliz porque você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Eu não vou na igreja, não, vai ter pouca gente. Está todo mundo no retiro. Mas você está aqui hoje porque você decidiu obedecer. E isso é a adoração que Deus quer receber, a nossa obediência. Eu concluo dizendo que a adoração, ele deve servir para nós como nosso ritmo de vida. Quando minha esposa engravidou do Mateus, nós fomos lá fazer a ecografia. E, lógico, eu nunca fui ver a ecografia de criança de ninguém. Estou falando de 30 anos atrás. Aí fomos lá. E, de repente, a médica fazendo ecografia, aí parece aquele negócio lá, sei lá, um estranho, um barulho estranho. Eu olhava para aquilo ali, parecendo um negócio de... Esse é o coraçãozinho dele. E aquilo tinha um ritmo. No dia que qualquer coração perder o ritmo, o que é que acontece? Problemas seríssimos. Quem tem arritmia está com problema. Logo, a adoração não é aquela coisa que acontece na hora e depois vai acontecer de novo outra hora. Acontece no domingo, 7 horas da noite, depois vai acontecer de novo no outro domingo, 7 horas da noite, e aí perde o ritmo da adoração, porque a adoração precisa ser o ritmo da vida. Portanto, irmãos, entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, não sacrifício morto. Por que nós temos dificuldade com coisas mortas? Por que a gente valoriza a cruz de Cristo, mas sem o Cristo crucificado? Porque o Cristo crucificado está morto. Por que nós não oferecemos a Deus aves? Por que nós não oferecemos a Deus cordeiros? Porque Deus quer receber sacrifício vivo. E o sacrifício vivo que eu posso oferecer a Deus é o meu viver. Vou viver para Deus. O ritmo na minha vida adorará a Deus, sacrifício vivo. A adoração é como o coração. É o coração da nossa vida espiritual. A adoração deve pulsar continuamente. Não é algo para ser feito apenas aos domingos, mas a adoração é um estilo de vida. Brincando, estudando, trabalhando, cultuando, dirigindo. Deus está à procura de adoradores e olha ali o que no trânsito. Encontrei ali um bom adorador. Lá no dia daquela prova, você está ali, estudou bem para a prova, Deus te encontrou no dia da prova. Deus te encontra nos momentos do seu dia a dia, da sua rotina. Será que nossa adoração é um batimento constante? Ou está à beira de uma parada cardíaca? A adoração não é um evento dominical.
É um respiro contínuo da alma que é rendida a Deus. O Pai, o bom Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Será que Ele vai encontrar a verdadeira adoração em nós? Tu és um bom Pai. Será que dizer isso para Deus reflete a verdadeira adoração? Envolve um coração quebrantado, um coração transformado, um coração perseverante, um coração obediente. Queria que vocês já subissem aqui. Deus continua ativamente à procura de adoradores. Será que Ele encontrou o seu coração? Será que Ele encontrou você? A sua adoração é apenas uma parte da sua vida ou ela é toda a sua vida e todo o seu viver? O Pai está à procura de adoradores. Adore-o com tudo que você é. Eu quero encerrar orando por você. Você tem a disposição de oferecer a Deus sua vida como sacrifício vivo ao Senhor? É fácil morrer por alguém. Difícil é viver para alguém. Viver para alguém é viver sem a sua satisfação pessoal. Viver para alguém é fazer aquilo que o alguém quer que você faça. É difícil. Me mata logo. Por isso que a adoração verdadeira só acontece na vida e no coração daqueles que morreram para o mundo e ressuscitaram para uma vida nova com Cristo Jesus. Eu morri para o mundo e hoje eu vivo para Deus. Minha vida é um sacrifício vivo para Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado no meu casamento, Deus é glorificado na minha família, Deus é glorificado nos meus relacionamentos, Deus é glorificado no meu trabalho, porque eu vivo para Deus. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que Ele encontrou aqui algum adorador? Se Ele encontrou aqui algum adorador, fica em pé, adorador. Fica em pé, porque Deus está procurando você. E Ele quer te encontrar. Ele quer que você entenda que o seu viver é para a adoração do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós. Alguns de nós estamos corrigindo aqui, Senhor, a nossa relação com alguns pais. Outros estão apenas entregando-se aos teus braços, reconhecendo que o Senhor há de encontrar em nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero pedir, Pai, que o Senhor, que é um bom Pai, receba a nossa vida de adoração. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos acolha, e que Teu Espírito Santo faça brotar do nosso coração a verdadeira adoração que agrada a Ti, que vá além das paredes deste templo, além da conexão desse momento, mas que a gente possa viver o ritmo da vida adorando ao Senhor. Por isso, Deus, aceita nosso louvor, nossa adoração, recebe, Deus, o nosso viver, porque o Senhor encontrou em nós o verdadeiro adorador. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada família que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus encerrando o nosso culto.